Olá pessoal da EJA, boa noite. Vamos começando a nossa aula de filosofia de hoje. Nós vamos introduzir, o conteúdo que nós vamos aplicar, que nós vamos trabalhar nesse quarto período. E é um conteúdo bem interessante. É um conteúdo intitulado A Felicidade. A felicidade, sim. A filosofia ela vai tratar sobre temas diferentes. Ela fala sobre o uso da razão, ela fala sobre lógica, ela fala sobre ética, nós já trabalhamos, fala sobre política, fala sobre o conhecimento e também fala sobre a felicidade. Então nós vamos introduzir esse conteúdo hoje e posteriormente nós vamos trazendo o que os filósofos, o que alguns filósofos entendem por felicidade e qual o caminho para atingi-la, certo? Então, antes da gente falar especificamente do tema, eu vou trabalhar com vocês uma ideia, uma noção, um conceito chamado de finalidade última. Como assim finalidade última? O que é uma finalidade? É um objetivo, não é isso? Então, essa ideia é o seguinte: qual é a finalidade última do ser humano? Então, qual é o nosso objetivo de vida? Qual é o nosso objetivo final? Qual é o seu objetivo na sua vida? Você pode falar, não, o meu objetivo é conseguir um trabalho bom, meu objetivo é estudar, fazer uma faculdade, meu objetivo é ajudar meus filhos, meu objetivo é comprar uma moto, comprar um carro, comprar uma casa, enfim. Mas independentemente de qual seja diferente o seu objetivo, sua finalidade, o seu sonho, por trás dele ainda há uma outra intenção. E eu vou tentar ajudar que vocês a chegar nesse raciocínio junto comigo. Um exemplo. Vamos supor que o meu objetivo seja estudar, fazer uma faculdade. Mas para que fazer uma faculdade? Ora, é para ter um emprego bom e ganhar bem. Mas para que ter um emprego bom e ganhar bem? Ora, para que eu possa comprar um carro, para que eu possa comprar uma casa, enfim, para que eu possa ter meus bens materiais e uma vida boa. Mas para quê? Sempre que nós levantarmos uma pergunta desse tipo, a resposta final será para ser feliz. Porque nós estudamos para trabalhar, trabalhamos para ter nossas coisas, para que nós venhamos ser felizes, para realizar nossos sonhos, nossos objetivos, e sempre o nosso objetivo, o nosso grande objetivo, o objetivo final da nossa vida será atingir o estado ou atingir a felicidade, seja nossa, seja daqueles que nós amamos, certo? Então, eu quero que vocês lembrem desse conceito de finalidade última. Qual a finalidade última do ser humano? Qual a finalidade última de nossos atos? É ser feliz. Nosso objetivo de vida, nosso objetivo final sempre é ser feliz. Ou eu desconheço, tá? Qualquer pessoa que tenha o objetivo de ser infeliz. Não conheço. Ok? Por quê? Porque o objetivo do ser humano, o objetivo de sua vida é a busca pela felicidade. Certo? E aí, pessoal, falando sobre o nosso tema, a filosofia vai nos ajudar, mas também trazendo algumas questões. Né? O que é a felicidade? Felicidade pode ser algo subjetivo ou pessoal. Felicidade para mim pode ser comprando um bem material, pode ser eu conseguir um objetivo, minha família estar bem, com saúde, enfim, ela vai variar de pessoa para pessoa. Né? Mas que fica essa pergunta para que a gente talvez depois tente respondê-la. Né? O que é a felicidade, afinal? Como nós podemos viver para ser felizes? Né? Como nós podemos ser felizes? E como viver para ser feliz? São a partir dessas três questões centrais que algumas correntes filosóficas e alguns filósofos vão tentar responder, né? Baseado nessas perguntas, eles vão nos mostrar um caminho para a felicidade, o que é felicidade e como nós podemos ser felizes. Serão respostas diferentes, algumas próximas talvez da nossa realidade hoje, do século XXI, outras talvez bem distantes, mas que faziam sentido sobretudo para aquele período. Certo? E nós vamos estudar isso aí aos poucos nas próximas aulas. Mas nessa parte final dessa aula introdutória, eu gostaria de falar com vocês sobre as fontes da felicidade. Então, quais são as fontes de felicidade que nós podemos encontrar? Essas respostas já são baseadas, né, que eu vou trazer aqui para vocês, em algumas, digamos assim, respostas já da Grécia Antiga, de alguns filósofos da Grécia Antiga. E vocês vão ver que algumas delas são bem
digamos assim, ainda são fontes de felicidade em nossos dias, certo? Lógico, pessoal, seria mais interessante se nós estivéssemos trabalhando esse tema em sala de aula, porque a gente ia poder interagir e a aula fluía de maneira melhor, enfim. Mas nós vamos com aquilo que nós temos, certo? Então, quais seriam as fontes da felicidade para vocês? Bom, uma das primeiras que nós podemos enumerar e que faz muito sentido, sobretudo em nossos dias, né, são os bens materiais e as riquezas ou a riqueza. Mas peraí, felicidade não é ter as coisas de certa maneira sim, tá? Então, eu não estou dizendo que bens materiais e riquezas são a fonte final, ou seja, só o que importa para sermos felizes. Não, mas elas são das fontes também da felicidade, ok? Então, como assim, bens materiais? Ora, quem de nós que fica triste quando nós adquirimos um bem material novo? No momento da compra? Ninguém. Talvez depois para pagar, né? Mas, enfim, são outra história. Mas quem de nós aqui não fica feliz quando a gente consegue comprar um meio de transporte, seja uma moto, um carro, quando a gente consegue comprar um móvel novo, um eletrônico, um celular, não é? Nós ficamos felizes, porque possuir bens materiais e comprar novos bens materiais nos traz, sim, momentos de felicidade, certo? E riquezas, logicamente. Afinal, sem as riquezas, ou sem o meio financeiro, digamos assim, nós não conseguiremos já adquirir bens materiais. Então, o dinheiro ou as riquezas são, sim, fontes de felicidade. Ainda que não seja aquela, nossa, felicidade verdadeira, não. Mas não deixa de ser verdade. Afinal, todos nós, quando trabalhamos e recebemos nosso salário, por mais que não sejamos ricos, mas quando nós recebemos o nosso salário, nós ficamos felizes, né? Por mais que depois esse salário não fique com a gente na prática, né? Que a gente vai pagando. Mas, enfim. Mas riquezas e bens materiais são e podem ser considerados até hoje fontes de felicidade, certo? Outro exemplo, né? Ou outras fontes de felicidade, segundo alguns filósofos. Status social, poder e glória. Mas espera aí, status social traz felicidade? Sim, traz felicidade. Quando você é bem visto socialmente, quando você tem um bom status dentro da sociedade, você se sente feliz por ser respeitado, por ser querido, né? Não só isso, um grande exemplo são as redes sociais que nós tanto utilizamos, né? Já pararam para pensar por que nós sempre compartilhamos, sei lá, um prato de comida, um momento que a gente tem? Estou na piscina, eu estou na praia e tal. Por quê? Na verdade, não é só para a gente guardar de recordação, mas também para a gente mostrar, né? Como nós estamos vendo o nosso status, ok? Então, o status social, a maneira como nós somos vistos pela sociedade em qual nós estamos inseridos e também a maneira como nós vivemos, né, se for bem vista, se causar, digamos assim, inveja, enfim, isso são, sim, fontes de felicidade, ok? Poder, claro que é. Poder também é uma fonte de felicidade. Pode não ser a melhor, mas é. Já pararam para pensar por que tantas pessoas lutam para chegar em cargos de poder ou de chefia? Eu não estou falando especificamente de políticos, também, mas eu digo de maneira geral, porque nos traz felicidade exercer poder sobre o outro, poder mandar no outro, dizer assim, olha, eu estou no topo, eu tenho mais poder, eu consigo mandar e tal. Isso também traz, e sobretudo, né, se nós pararmos para pensar que essas ideias também vêm desde a antiguidade, né, também faz muito sentido. E glória? Bom, glória é uma coisa que em nossos dias esse pensamento de alcançar glória e tal não existe tanto, né? As coisas mudaram um pouco, mas na antiguidade isso era demais, né? Eu não sei se vocês já viram, por exemplo, um filme chamado Troia, né? É um filme até bem antigo, com Brad Pitt, né? No filme Troia ele faz o papel de um guerreiro chamado Aquiles, e o Aquiles vai surgir uma guerra, né? Os gregos contra os troianos. E Aquiles é avisado, se eu não me engano, pela mãe dele, né, que ela era um oráculo, ou seja, ela conseguia determinar ou ver o futuro. E ela fala para ele o que aconteceria. Olha, você pode ficar aqui, né, na sua casa, de boa, em paz, aí você vai se apaixonar, você vai casar, você vai ter filhos, os seus filhos vão ter filhos e todos eles vão amar e lembrar de você. Mas aí depois, seu nome vai ser apagado da história. Ou se você for para a guerra, o seu nome será lembrado para sempre, ou seja, ele teria uma glória eterna. Eu acredito que todos vocês
devem ter ouvido ao menos falar de Aquiles, né? Um herói da mitologia grega. Enfim, e aí o que é que ele escolhe? Ele escolhe a guerra, né? Ele escolhe a glória, porque naquele período, glória era algo importante, o seu nome ser lembrado, você ser exaltado. Não que hoje não seja diferente, mas a ideia de glória para nós talvez já tenha mudado um pouco. Talvez esteja mais ligada à questão do status social, certo? Mas ainda assim é uma fonte de felicidade, né? Assim, alcancei a glória, consegui isso e tal, meu nome ficou escrito para sempre, enfim. Também é uma fonte de felicidade. Outras fontes de felicidades trazidas por algumas filosofias da Grécia Antiga e que fazem muito sentido para nós ainda hoje são os chamados prazeres da mesa e da cama. Como assim? Comer e beber bem, né? E as relações sexuais. Então, os prazeres são fontes de felicidade, são. Quem é que não se sente bem depois de comer uma comida gostosa, ou de comer quando está com fome, ou de beber uma bebida que gosta? Todos sentem a sensação de felicidade, não é? E também, logicamente, os prazeres da cama, referindo especificamente ao sexo. Eu acredito que ninguém, ou a maioria das pessoas, tenham relações e não saem chorando, só se fez alguma coisa errada. Mas isso tudo é para nos dar prazer, para nos dar momentos de felicidade, certo? E aí nós temos, logicamente, uma outra ideia de fonte de felicidade, que é a saúde. Okay? Então não adianta eu ter poder, glória, riqueza, status social, bem material, se eu não tenho saúde para usufruir disso. Então a saúde é uma fonte de felicidade, por isso se cuidem, viu, durante essa pandemia. E também o amor e a amizade. Então não adianta eu ter bens materiais, riquezas, status social, poder e glória, se eu não sinto amor, se eu não tenho amor, se eu não sinto que alguém me ama. Então o amor, logicamente, ainda, sobretudo para nós nos dias de hoje, é uma fonte de felicidade muito grande. Seja o amor do cônjuge, seja o amor dos filhos, o amor dos pais, né? Ou de um amigo. E assim também como a amizade. Nós somos seres criados para vivermos em sociedade. Então, para ter relações sociais uns com os outros. Então, ninguém pode ser feliz sozinho. Já ouvimos essa frase, né? Então, seguindo essa lógica, a amizade, ela é sim uma fonte de felicidade. Nós nos sentimos felizes quando temos amigos e, sobretudo, quando estamos com nossos amigos. Certo? Pessoal, então, essa aula introdutória é justamente isso, falar um pouquinho das fontes de felicidade, a gente falar um pouquinho da ideia de finalidade última, e nas próximas aulas a gente vai aprofundando a leitura ou as ideias dos filósofos, né, de como ser feliz, como alcançar a felicidade e o que é felicidade, certo? Só lembrando, pessoal, de uma história aqui, de um médico índio, né? Está até no livro de filosofia das turmas regulares, né? Quando a gente trabalhava esse assunto, eu trouxe essa história para eles, né? Um médico de uma cidade grande como São Paulo, ele foi passar um tempo numa aldeia indígena do Amazonas. E aí lá, enfim, um certo dia, ele tomando um banho no rio com um índio chamado Rupal, e vendo a liberdade dos indígenas, tal, enfim, o contato deles com a natureza, ele passa a indagar, ele passa a pensar, ver aquele estilo de vida totalmente diferente do dele. E aí ele olha pro índio e pergunta assim: Rupal, você é feliz? E o índio olha e diz assim: sim. E o médico olha e pergunta: mas você sabe o que é felicidade? E o índio diz: não. Né? Então, aquela sensação, aquele momento, o médico ele começa a se perguntar se ele era feliz, se ele sabia o que era felicidade, se o índio sabia o que era felicidade. Porque essas são questões que permeiam a nossa vida, mas que nem sempre são fáceis da gente tratar sobre elas. Né? Tanto é que todos nós temos noção do que é felicidade, e para a gente definir tipo assim, o que é felicidade, não é uma tarefa tão fácil, certo? Então, que essa aula introdutória sirva para botar algumas interrogações na cabeça de vocês, esclarecer algumas coisas, e nas próximas aulas nós vamos aprofundar um pouco dos filósofos, né, sobre, para os filósofos, alguns grupos de filósofos, o que era felicidade, como alcançá-la e como viver para ser feliz, certo? Então, até a nossa próxima aula, um abraço, se cuidem, qualquer dúvida eu estou à disposição.